Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Está a ver o jornal das 19 horas da Haq TV. Bem-vindo. E vamos abrir este jornal com as notas da Covid-19. O país registrou mais 3 mortes devido ao novo coronavírus, 436 casos de infecção e 2.046 recuperações da doença, anunciou o Ministério da Saúde. As vítimas mortais são de idade que variam entre 64, 85 e 88 anos e são de nacionalidade moçambicana, cujos indicou o Ministério da Saúde no boletim de atualização diária de dados. Moçambique leva o total acumulado de mortes para 1.825, de casos de pária, 144.468, dos quais 90% recuperados da doença e 150 internados. O país africano tem 12.374 casos ativos da doença, de um total de 838.704 suspeitos testados desde o início do primeiro caso em março de 2020. Funcionários públicos, alguns dos quais ostentando cargos de chefia e com salários razoáveis, estão a usar esquemas fraudulentos para se beneficiar dos subsídios da mitigação dos efeitos da Covid-19 em diferentes comunidades no distrito de Nampula. O administrador Rafael Cício pede colaboração de todos na denúncia de infiltrados. O administrador do distrito tem fortes evidências de que alguns assalariados estão a aproveitar-se da desgraça dos outros para obterem dividendos. E nós sabemos também que, num processo como este, há pessoas que têm má fé, digo má fé justificando de que são funcionários públicos, porque foi bem claro que esse subsídio não é para funcionários públicos, não é para pessoas que já trabalham, são para pessoas vulneráveis. E no processo, o processo em si começa já a filtrar. A filtrar em que medida? Porque nós temos a nossa estrutura, a nossa liderança de base, que nos sustentam, e também temos no banco de dados o nome da pessoa, mais a documentação, e o processo em si, e as pessoas logo denunciam que este é um funcionário. O governante pede maior colaboração de toda a população no controle deste processo. Era de apelarmos à população a uma vigilância para denunciar aqueles que não têm direito a este benefício, desse subsídio, para exatamente este benefício ir ao cidadão que precisa. É este apelo que nós estamos a dar a toda a população do distrito, para que seja vigilante, denunciar e denunciar todo este processo. Não só aqueles que não querem, que estão alistados para beneficiar, mas todos aqueles que estão envolvidos, quer pagador, quer, enfim, todos aqueles que estão naquele processo, que estão a fazer algo que não está estipulado por regra, denunciar, que é para nós corrigirmos, porque o que nós queremos é que a população se beneficie. A nível do distrito de Nampula, o processo de atribuição do valor iniciou na última segunda-feira no posto administrativo de Anchilo, devendo estender-se para as localidades de Namachilo, Namigonha e Muriaze, incluindo os 18 bairros da capital provincial. Mas alguns cidadãos ainda não conseguiram visualizar os seus nomes, apesar de terem sido cadastrados. As projeções apontam para um universo de 136.999 beneficiários em todo o distrito. Os faltos de abastecimento de água potável poderão entrar em funcionamento em 2022 no distrito de Nampula, um dos mais carenciados daquele líquido vital. O plano contempla a reabilitação de 2 sistemas e o aumento das ligações domiciliárias para mais de 10.000 famílias. Segundo Rafael Tarcísio, com a materialização do Plano Econômico e Social 2022, na área de planeamento e infraestrutura, será possível aumentar a taxa de cobertura de água, atualmente situado abaixo de 50%. Na componente de abastecimento de água, propomos que haja um incremento de aumento de mais furos de água, especialmente para as zonas onde não existe. Este aspecto não está fechado. Contamos também com parcerias que poderão também nos apoiar nisto. E na componente do sistema de abastecimento de água, iremos reabilitar 2 sistemas e iremos fazer cerca de 2.000 ligações domiciliares na zona urbana,
e que irá beneficiar cerca de 10 mil agregados de família. Esta quinta-feira, o governo do distrito de Nampula esteve reunido para avaliar o nível de cumprimento do Plano Econômico e Social 2021 no primeiro semestre e definir as prioridades para o próximo ano. A expansão das redes sanitárias, educacionais e de energia elétrica são algumas das prioridades para 2022. Dentro da perspectiva da área de infraestrutura, teremos no campo da educação 40 salas de aula para o ensino primário, 20 de ensino secundário. Iremos também construir 15 sanitários com os respectivos blocos sanitários. Na componente de energia, prevemos cerca de 5 mil novas ligações para beneficiar cerca de 35 mil pessoas com acesso à energia elétrica. Iremos fazer também aquilo que nós chamamos de manutenção de rotina dos acessos, aqueles que estiverem de péssimas condições, e em termos de saneamento de meio. Este é básico, olhando que chove este distrito, olhando que a população ainda não se apropriou de que o saneamento de meio é algo prioritário, mas iremos continuar a construir cerca de 5 mil latrinas. Na área de promoção da higiene individual e coletiva, as prioridades apontam para a construção de mais de 5 mil latrinas. Detidos em salas do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula desde a última quarta-feira por alegado envolvimento na vandalização de tubos metálicos do muro de vedação da Escola Secundária de Tiacada, posto administrativo de Natequir, arredores da cidade de Nampula. São apenas 14 tubos metálicos que conduziram em celas estes jovens de 31 e 28 anos de idade, respectivamente, que os mesmos dizem serem vendedores de ferro velho. Eu sou comerciante. Então, o que acontece é que existem ferros velhos que até há um movimento que os jovens chantam aí por aí a vender. Então, eu comprei o material sem saber que é um material roubado. Bem, eu comprei, portanto, fui deixar a minha banca, comecei a arrumar, não é? Então, passando algum tempo, é quando aparecem pessoas da direção, as pessoas que vinham localizar o material. Então, quando encontram o material, localizaram, voltaram à direção, dia seguinte vieram levar o material, encontraram 7 tubos comigo, são de um estabelecimento público. Estamos a falar de uma escola, não é? De Malhaco. Então, o material, no mesmo dia, era domingo, dia 22 de agosto, mês corrente. Na direção, saímos de lá para aqui no Cernic. Com esses ferros velhos, eu fui pagar, no primeiro dia eram 3. Fui pagar a 100 meticais cada. Logo do terceiro dia quase, né? Ele foi trazer 4. Que eu pagava 60 meticais cada, porque o comprimento não estava a igualar. Esse era um pouco curto. Sim, acabei pagando 60. O dinheiro total só nos 540 meticais. Sim, fui pagar aqueles ferros a fim de vender mesmo. Eu comecei a arrumar dali mesmo, eram 7 ferros. Comecei a arrumar, daí aparecem uns senhores aí quase no quarto dia, alegando que os ferros foram roubados. Sim. A direção da escola diz que, para além de o saque dos metais, foram vandalizados igualmente blocos de construção, causando deste modo danos financeiros avaliados em cerca de 120 mil meticais. Estão ali 14 tubos dos 101 que foram contabilizados. Em termos de prejuízos, numa avaliação não muito exaustiva, estamos a falar de 120 mil meticais. Para além de tubos, há também outros elementos que vão se perdendo. Ao nível da escola, para além destes tubos, não reportamos e não notamos nenhuma outra situação. Claro, com estes tubos houve vandalização de blocos, porque havia ligação com blocos, mas uma outra coisa não. O Cernic admite a possibilidade de existirem mais indivíduos em conexão com o caso, sendo por isso que o processo de investigação ainda continua. Estamos esperando um caso de furto agravado,
O mesmo deu-se nos meados do mês de julho para o mês de agosto. O Cernic recebeu informações a partir da escola secundária de Teacane que sofriam vandalizações de tubos metálicos que faziam a vedação da escola secundária. De imediato posicionamos nossas forças e foram fazendo seguimento nos pontos de venda de ferro velho, que por sinal, no dia 23 acabou-se fazendo a detenção em flagrante delito de 2 indivíduos que procediam à venda de 14 tubos metálicos neste caso. Depois das averiguações, podemos nos aperceber que os mesmos já vinham fazendo esse ato já há muito tempo, a partir do mês de julho. Outro ferro já teria sido encaminhado para o distrito de Nacala e posterior à China. Passo a seguir, sabemos que é um processo de investigação. Se falamos hoje do caso da escola de Teacane, temos certeza que as outras escolas também foram vítimas. E tendo em conta aquilo que é o prejuízo, estamos a falar de uma instituição pública de 120 mil meticais, há necessidade de se fazer a investigação para podermos saber quem foram os autores, uma vez que os arguidos detidos alegam ter comprado. Precisamos de investigar para poder apurar quem foram os fornecedores do ferro e para quem, na verdade, era destinado. Esta não é a primeira vez que a escola secundária de Natiquir sofre de vandalismo. Moradores da Unidade Comunal de Namiteca, no posto administrativo de Moivir, em Nampula, lamentam a falta de transporte público urbano para facilitar as suas deslocações para os diversos bairros. A distância percorrida pelos residentes naquela circunscrição territorial para chegar ao centro da cidade é considerada longa. Para os nossos entrevistados, a Unidade Comunal de Namiteca está a registrar nos últimos anos um crescimento assinalável, não só na componente de infraestrutura, como também populacional. Porque a gente mesmo está a sofrer por causa de transporte. E você não está dizendo que a pessoa tem 20 meticais no... Sim, e 20 meticais o táxi moto não aceita, porque o táxi inicial de 50 a 40. Sim. E isso é muito desgastante. É muito mesmo, sim, é muito. Porque quando está a falar muito de descantado é que 40 meticais para táxi moto, uma volta só. Agora, e subir chapa, são quatro viagens. Sim, cada vez que corresponde a 10 meticais. Sim. O Conselho Municipal deveria se esforçar mesmo? Deveria se esforçar mesmo. Tipo, era um abelo mesmo, ele deveria se esforçar mesmo em tentar estabelecer essa parte do que é de chapa aí. O que estamos a pedir é de, pelo menos, a localidade tentar maneira de trazer um transporte, 1 ou 2 ou 3, se possível. Sim. Tem que trazer chapa para a gente aproveitar, quando der 20 quanto, e volta, até voltar. Mas não táxi, não volta. Se houver, não volta, vai voltar a pé. E agora, por exemplo, sai de casa que horas para quando for a pé? Até... 5 horas. Chega a Sampa, 6 horas, 7 horas. Capina Buco, volta. Tá. Temos que ter chapas diretamente que voltem a fazer a percorrência esta via. Neste momento, os moradores se socorrem com os mototáxis, que também os preços, para além de serem elevados, em quase todos os dias sofrem agravamento. Tipo, a questão de transporte está muito difícil, porque quando está muito difícil é que há outras pessoas que não costumam ter valor de o quê? 50 meticais para levar táxi moto, sair daqui para lá nos bairros lá. Agora, se fosse que tipo facilitam de chapa, porque o valor de 10 meticais é normal, sair daqui para lá, porque outro dia que as pessoas chegam aqui, encontram o quê? Não encontram o quê? Movimento do que táxi moto, e as pessoas costumam ter medo de subir, e também não costumam ter os valores de subir. Agora, se fosse que tipo facilitaram a chapa para nessa rua aqui, seria mais fácil. Partimos de 20, 30, 50, 100, 150, 200. 150, depende da distância. Há carência de... Às vezes há pessoas que ficam doentes, então quando querem chegar lá no Muquaj sempre há dificuldades, só tem que apanhar taxi-moto. E o valor é maior. Estamos a falar de quanto, mais ou menos? Mais ou menos começa de 50 a 100 meticais. E esse dinheiro? É difícil. Em casa chega a pé, quando não tem dinheiro na biblioteca, taxi-moto faz muito caro. Uma coisa faz 10. Vale, chapa. Quando tem 10 contas, chega uma sampa, volta com 20 contas. Agora com 20 contas, você não volta uma sampa, vai a pé. Quando quer, volta.
O presidente do Conselho Autárquico de Nampula reconhece a necessidade e assegura que o problema passará para a história nos próximos tempos. Aliás, Vahanli disse que o município tem um projeto em carteira para o mesmo propósito. Existem projetos para 2022, mas porque nós achamos que aquela estrada, como sendo um posto administrativo já elevado, uma das nossas apostas, achamos que temos que asfaltar aquela estrada até a escola, portanto, passando pelo posto de saúde. Agora, em relação aos transportes, neste momento, como estamos em construções, é verdade, concluídas as obras, é que vamos recorrer outros elementos necessários para o bem-estar daquela população. Com mais de 7.000 habitantes, Namiteca é uma das unidades comunais mais populosas do posto administrativo de Maivire. Em Nampula, cerca de 60% da população recorre à medicina tradicional para resolver problemas relacionados com a saúde. Os dados foram fornecidos pelo diretor provincial de saúde, Fernando Mitano, no quadro das celebrações do Dia da Medicina Tradicional, a comemorar-se na próxima terça-feira. Existem 16.525 praticantes. Destes 16.525 praticantes da medicina tradicional, 4.800, portanto, encaminham casos para os nossos hospitais, os nossos centros de saúde, para o tratamento. Só para ilustrar aquilo que foi o ano de 2021, o primeiro semestre, portanto, foram referidas para as nossas unidades sanitárias, estamos a falar cerca de 17.278 para os cuidados de primeiro socorro, os cuidados primários nas nossas unidades sanitárias. É importante dizer-vos aqui que os praticantes da medicina tradicional colaboram muito nas nossas comunidades, na educação para a saúde, nos cuidados a terem com os seus doentes, e eles ajudam-nos também a propagar a informação positiva sobre a Covid-19, principalmente os cuidados a terem. Todos os nossos praticantes já foram inscritos, obviamente, inscritos nessas associações, já foram capacitados em matéria de cólera, em matéria de diarreia, em matéria da Covid-19. O chefe da nação, presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, irá se pronunciar esta sexta-feira pelas 16 horas, onde irá se pronunciar em relação ao estado de calamidade pública, a situação da Covid-19, como está em Moçambique. Acompanhe quando for 16 horas. Boa noite, ponto final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.